Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do 7º ano do Educandário Universo Infantil. Pois é, galerinha, nas últimas aulas nós estávamos estudando sobre ângulos, certo? E assim como na aula de hoje, nós iremos dar continuidade à ideia de ângulo, né? Sobre os ângulos, né? Nós vimos na aula anterior, questão do conceito de ângulos, vimos como é que faz para medir um ângulo, vimos também em relação a classificações dos ângulos, né? Isso quando é que ele é ângulo completo, raso, ângulo reto, agudo, obtuso. Vimos o grau e suas subdivisões, vimos a adição de ângulos, subtração de ângulos, múltiplos de ângulos e divisão de ângulos, né? Agora, pessoal, a gente vai entrar nas relações entre ângulos, certo? Relações entre ângulos, ok? Então nós vamos ver aqui ângulos congruentes, adjacentes, vamos ver ângulos complementares, suplementares, vamos ver ângulos opostos pelo vértice, bissetriz de um ângulo e deixa eu analisar, acho que só isso mesmo, ok? O exercício de vocês vai ser um pouquinho longo, certo? O exercício de vocês vai ser um pouquinho longo, mas aí a gente já vai ter mais ou menos uma ideia do que fazer, ok? Então vamos lá, pessoal, sem bronca nenhuma. Então vamos lá, beleza? Primeiro nós vamos falar sobre o que são ângulos congruentes, certo? Então vamos lá. O que são ângulos congruentes? Pessoal, vocês só precisam se ligar, prestar atenção nessa palavra congruente. O que seria congruentes? Pessoal, congruentes é tudo aquilo que possui a mesma, como posso dizer, a mesma medida, certo? Essa palavra congruentes, ok? Então, quando eu digo ângulos congruentes, são ângulos que possuem a mesma medida, certo? Por exemplo, eu tenho aqui três ângulos, certo? Esse ângulo MAN, esse ângulo BOC e o ângulo PEQ. O MAN, a medida dele é igual a 28 graus. A medida de BOC é igual a 49 graus. E a medida de PEQ é igual a 28 graus. Perceba aqui, pessoal, que o ângulo MAN é menor do que BOC, né? E BOC, ele é maior do que PEQ. Agora, se a gente fosse comparar as medidas de MAN e PEQ, perceba que as medidas elas são iguais. Então, o que é que acontece? Então, MAN e PEQ, eles possuem a mesma medida, ou seja, medidas iguais, mas iremos chamar eles de ângulos congruentes. Aí você deve estar imaginando, professor, mas os ângulos não são iguais, não? Não, pessoal. Uma coisa é diferente você dizer que o ângulo é igual e um ângulo é congruente. Para ser igual, ele tem que possuir os mesmos vértices, a mesma abertura de ângulo, certo? E estar na mesma posição, para ser igual, certo? Perceba que eles não possuem o mesmo vértice, os mesmos lados, né? Os lados, quer dizer, então não são iguais. A única coisa que são iguais entre esse ângulo e esse ângulo é só a medida desse ângulo, a medida do ângulo, certo? Então ele é chamado de congruentes. É da mesma forma da gente falar sobre os gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos parecidos. Eles são iguais? Não. É como se os gêmeos univitelinos eles fossem congruentes, certo? Depois vocês podem procurar a tia Flávia, o que são gêmeos univitelinos, certo? Isso aí já entra na aula de ciência, né? De biologia. Mas aí vocês podem analisar, pessoal. Até os gêmeos eles não são iguais, eles possuem diferenças, certo? Então, da mesma forma, são os ângulos congruentes. Eles podem ter a mesma abertura, mas eles possuem aqui, ó, vértices diferentes, ok? Ou lados diferentes. Beleza? Então, esses são os ângulos congruentes. Para ser congruentes, eles têm que possuir a mesma medida. Pessoal, esse conhecimento aqui, vocês iriam aplicar ele
na nona questão, certo? Da atividade de vocês. Só que, para fazer a nona questão, vocês precisam ter transferidor. Então, por isso, vocês não vão fazer a nona questão, ok? Vocês vão começar a partir da 10ª. Beleza? Então, vamos para a próxima. Próximo conteúdo. O próximo conteúdo, pessoal, é sobre ângulos adjacentes. Preste atenção. Essa parte que eu vou... Sim, voltando aqui. Só para resumir. Então, vamos lá. O que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Ok? Então, vamos lá. Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, pessoal, essa parte aqui, vocês vão aplicar ele na questão... Deixa eu analisar aqui. Na questão 10, certo? Vocês vão aplicar esse conhecimento também na questão 12, 13, ok? 12 e 13. Questão 10, 12 e 13, vocês vão aplicar esses conhecimentos de ângulos adjacentes, ok? Então vamos lá. O que são ângulos adjacentes? Pessoal, vamos supor que eu vou desenhar aqui, eu vou pegar aqui o exemplo do livro não, certo? Vamos supor que eu vou desenhar aqui esse ângulo aqui. Eu tenho esse vértice aqui, vou chamar esse vértice de vértice O, ok? E vou traçar um ângulo com essa abertura aqui, ó. Um exemplo, ó, vou traçar esse ângulo aqui, ok? Aqui e aqui. Certo? Aqui, ó, vou chamar aqui desse ângulo, do ângulo AB, certo? Ó, AOB, certo? Perceba que eu tenho essa abertura aqui, ok? Então eu tenho esse ângulo AOB. Aqui é um ângulo, certo? Só que agora eu vou traçar um outro ângulo, certo? Bem aqui, ok? Vou traçar outro ângulo, bem aqui. Vou passar outro lado aqui, certo? Chamar isso aqui de C. E aqui, ó, tem esse ângulo aqui. Beleza? Deixa eu colocar mais escuro aqui. Perceba aqui, pessoal, que eu tenho, de fato, eu tenho dois ângulos, não é isso? Eu tenho um ângulo AOB e tenho um ângulo BOC. Perceba que esses dois ângulos, pessoal, eles estão dividindo um mesmo lado. Que lado é esse? O lado B. Ó, AOC, BOC, certo? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. O ângulo AOB, certo? E o ângulo BOC, certo? Perceba que eles estão dividindo o mesmo lado, certo? Ó, o lado BO. E estão dividindo também o mesmo vértice, que é o vértice O. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho dois ângulos que dividem o mesmo lado e o mesmo vértice, ele é chamado de ângulos adjacentes, certo? Ou seja, se você vê dois ângulos que estão um coladinho do lado do outro, ele é chamado de ângulos adjacentes, certo? Aqui, ó. Então, tô vendo aqui, né, ó, esse ângulo aqui, ó, AOB, ele é adjacente ao ângulo BOC, ok? Deixa eu dar só outro exemplo aqui de ângulos adjacentes. Por exemplo, se eu tenho aqui, deixa eu só fazer aqui rapidinho aqui. Por exemplo, eu tenho essa situação aqui, aí perceba que aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho também outro ângulo.
que acontece aqui? Eu tenho um ângulo OPM ou NPO, NPO, e tenho um ângulo MPO, certo? Perceba que esse ângulo aqui, MPO, ele está e NPO, eles dividem o mesmo lado. Quais são os lados? Quais são esses? Qual é esse lado que está dividindo os dois ângulos? O PO. Eles estão dividindo o mesmo vértice? Então, quem é o vértice desse ângulo aqui? O vértice desse ângulo é o vértice P. E o desse ângulo também é o vértice P. Então, o que é que acontece? O ângulo MPO, ele é adjacente ao ângulo NPO, ok? Então, esses são chamados de ângulos adjacentes. Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Por exemplo, se esse ângulo aqui, que é o que tá um exemplo aí do livro aí, ó. Se esse ângulo aqui mede 117, eu coloco aqui 91, por exemplo. Se esse ângulo aqui mede 91 graus e esse ângulo aqui mede, por exemplo, 32 graus, o que é que vai acontecer? Se eu quiser descobrir a medida desse, perceba, AOB mede 91, certo? AOB é igual a 91, certo? E BOC, ele equivale a 32, ok? Se eu quiser descobrir a medida do ângulo AOC, certo? Ó, AOC, ou seja, que é essa medida aqui, ó, essa medida desse ângulo aqui, ó, desse ângulo completo aqui. Se eu quiser descobrir essa medida aqui, só basta somar esses dois. Então, eu tenho 91 mais 32, eu tenho 123, ok? Então, é basicamente isso, pessoal. É essa situação aí, certo? Ou se, por exemplo, eu tivesse o seguinte. Se eu soubesse que esse ângulo MPN, certo? Ó, MPN, um outro exemplo, certo? Ó, MPN. Sim, pessoal, essa explicação que eu dei aqui agora, vocês podem aplicar ela na questão número... Deixa eu analisar aqui. Questão número... Na 13, certo? Na 13 não, na questão 10, certo? Na questão 10 vocês podem aplicar esse conhecimento aqui, ok? Esse conhecimento que eu acabei de explicar, vocês vão colocar na 10, letra B, ok? 10 letra B e na 10 letra C, vocês vão aplicar também esse conhecimento aqui, ó. Vamos aplicar esse conhecimento aqui, ó. Vamos supor que MPN, certo? Ó, MPN seja 180 graus, ok? Vamos supor que MPN, ou seja, esse ângulo completo aqui, ó, ele seja de 180 graus, ok? Agora vamos supor que NPO seja de 100 graus. Qual é a medida aqui do ângulo MPO? Qual é essa medida desse ângulo aqui? Né? Então vamos olhar o seguinte aqui. Preste atenção. O que é que eu faço aqui, ó? A soma dos dois ângulos adjacentes vai me dar o resultado de um ângulo maior, certo? Quem é o ângulo maior aqui? Perceba que o ângulo maior nessa situação aqui, ó, o ângulo total, né? Vai me dar o valor do ângulo total. Quem é o ângulo total? O ângulo total aqui nessa situação aqui, ó, é o ângulo AOC, ok? AOC, certo? Quem é o ângulo total desse aqui? O ângulo total desse aqui é MPN, certo? Então, o que é que vai acontecer? Se eu somar o ângulo, presta atenção, se eu somar o ângulo MPO
mais o ângulo NPO, certo? Isso aqui vai me dar igual ao ângulo total, MPN, ok? Quanto é MPO? MPO eu não sei, então vou colocar X, certo? Mais NPO. Quanto é NPO? NPO é igual a 100. Então coloca aqui, ó, 100, certo? Quem é MPN? MPN é igual a 180. Então eu tenho agora uma equação, certo? Fazendo essa equação, lembrando, a gente isola quem tem x para o lado e quem não tem x para o outro. Esse tem x, ele permanece, então não vou mudar o sinal, certo? Aqui, eu vou mexer nesse 180? Não, porque ele já está no segundo membro, então eu não vou mexer nele. O que é que vai acontecer? Esse 100, ele não tem letra, então eu vou passar ele para o segundo membro. O que é que vai acontecer aqui? Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Ok? Lembrando, isso aqui nós temos uma equação, certo? Vocês já viram a equação? Então, o primeiro passo da equação é organizar. Então, organizamos aqui, né? O que tem letra para um lado, o que não tem para o outro. Agora, eu vou fazer 180 menos 100. X vai ser igual a 180 menos 100 igual a 80. Então, o valor do ângulo MPO é igual a 80. Então, esse conhecimento aqui, vocês vão aplicar ele vocês vão aplicar ele na letra C da 10ª questão e na letra A da 13ª questão, ok? Vocês vão aplicar isso, certo? Lá na 13ª questão é duas equações, mas só basta você somar os dois ângulos. Lá a primeira equação é assim, ó, x mais, ó, o primeiro ângulo é x, o segundo ângulo é 2x mais 24. E aí você vai igualar lá a 132. Aí vocês vão fazer assim, ó. Desculpa aí porque eu não tenho focado. Aí vocês vão fazer assim, certo? Ó, é só analisar lá quem é o primeiro ângulo e quem é o segundo ângulo. Primeiro ângulo na questão lá é essa, viu? Na 13ª letra A. Primeiro ângulo é esse, segundo ângulo é esse. Só somar esses dois e iguala ao valor que tá dando lá. No caso da letra A, tá dando que o ângulo total é 132. Aí resolve essa equação, organiza primeiro, né? Passa o que não tem letra para o outro lado, organiza. Aqui vai dar mais ou menos 3x é igual a 132. Ou vai dar x mais 2x é igual a 132 menos 24. Aí vocês resolvem a equação. Beleza? Então, pessoal, é isso. Ângulos adjacentes são ângulos que dividem o mesmo lado e o mesmo vértice. Ok? Então, vamos lá. Beleza? Acho que isso é isso, né? Então, beleza. Já encerramos ângulos adjacentes. Vamos agora para ângulos complementares, certo? Ângulos complementares. Então vamos lá, pessoal. Ângulos complementares não tem muito o que se discutir, certo? O que é que vai acontecer? Em ângulos complementares, essa parte que eu vou explicar para vocês agora, vocês vão aplicar esse conhecimento na questão 13, letra B, certo? Questão 13, letra B, certo? Esse conhecimento que eu vou aplicar agora para vocês, vocês vão aplicar ele na 13, letra B e na 11, certo? Na questão 11 e 12, certo? Questão 11, 12 e 13, letra B, certo? Então vamos lá, pessoal. O que são ângulos complementares? Vocês lembram aqui, não sei se vocês lembram que eu expliquei na situação anterior, nas aulas anteriores, sobre o ângulo reto, né? O ângulo reto, ok? Ângulo reto, pessoal, é aquele famoso ângulo de 90 graus, né? É o famoso ângulo de 90 graus, ok? Vamos supor aqui, pessoal, que eu tenha esse ângulo aqui, certo? A, B, C, ok? Vamos supor aqui que eu faço o seguinte. Esse ângulo ABC, eu vou traçar aqui uma outra semi-reta, certo?
chamar aqui de D, ok? Perceba que aqui, pessoal, eu tenho aqui dois ângulos adjacentes, né? Eu tenho esse ângulo aqui, que é adjacente a esse, certo? Perceba aqui que esse ângulo aqui, o ângulo ABD, é adjacente ao ângulo DBC, certo? São adjacentes, é isso? Pessoal, olhando para cá, o que acontece se eu somar esse ângulo aqui mais esse? Isso aqui vai me dar um ângulo de quantos graus? Se vocês analisarem, pessoal, se vocês analisarem aqui, ó, vamos supor aqui o seguinte, que esse ângulo aqui meça 75 graus. E esse ângulo aqui meça 15 graus, certo? O que acontece se eu somar A, B, D mais D, D, B, C. Se vocês prestarem atenção, se eu somar esses dois ângulos, eu vou encontrar a medida do ângulo ABC, né? Ó, ABC. Não é isso que a gente viu no instante em ângulos adjacentes? Os dois ângulos menores dá igual, somados dá o ângulo total. Não é isso? O ângulo total aqui é ABC. Perceba aqui, ó, ABD. Pessoal, vou pausar aqui o vídeo por conta do carro de som que tá passando aqui. Voltando. Peço perdão, pessoal, por conta do carro de som que passa aqui. Aí, como eu não edito o vídeo, às vezes pode ter saído algum som. Eu não sei se saiu direito algum som lá de fora, beleza? Mas vamos voltar aqui. Então, perceba, pessoal, que se eu somar ABD, que é de 15 graus, mais o ângulo DBC, que é de 75, isso vai me dar igual à medida do ângulo ABC. Vocês viram no início que eu disse que esse ângulo ABC seria um ângulo reto. Por quê? Perceba que se eu somar esses dois aqui, isso aqui vai me dar igual a 90 graus. Professor, o que é que tem a ver ângulos complementares com essa situação que você passou agora? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que todo ângulo complementar, preste atenção, todo ângulo complementar, ângulos complementares. O que é que acontece? Em todos os ângulos complementares, a soma deles, certo? A soma dos ângulos é igual, certo? É igual a 90 graus. Sempre, certo? Ângulos complementares, a soma dos ângulos, falta o S. A soma dos ângulos é igual a 90 graus. É sempre, professor, igual a 90 graus? Sim, é sempre igual a 90 graus, certo? Por exemplo, vou dar exemplo aqui, pessoal. Se o vídeo cortou de novo é porque o carro de som passou de novo aqui, viu, pessoal? Então, vou dar exemplo aqui de ângulos complementares. Por exemplo, ângulos complementares são 60 graus e 30 graus. São ângulos complementares. Por quê? Porque se eu juntar os dois, a soma é igual a 90. Por exemplo, 50 graus e 40 graus. São ângulos complementares. Aí se eu perguntasse a vocês, por exemplo, quem é o complemento de 70 graus? Aí vocês vão imaginar o seguinte, ó, complemento vem de ângulos complementares. Então eu faço o seguinte, o complemento de 70 eu analiso assim. De 70 para chegar em 90, falta quanto? Falta 20. Então o complemento de 70 é 20. Por exemplo, quem é o complemento de 45 graus? Complemento de 45 graus, complemento
vem de ângulos complementares, que é 90 graus. De 45 para chegar em 90, faltam quanto? 45 graus. E assim por diante. Por exemplo, quem é um complemento de 80? O complemento de 80 é 10. Por quê? De 80 para chegar em 90, faltam quanto? Faltam 10 graus. Então é basicamente isso, pessoal. Agora vamos envolver uma situação que envolva a equação também, ok? Vamos supor aqui, pessoal, que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho dois ângulos, certo? Dois ângulos. Deixa eu só puxar aqui para cima aqui um pouquinho. Eu tenho dois ângulos, certo? E esses dois ângulos, eles são complementares, ok? Um desses ângulos, ele mede o seguinte. Ele mede 2x mais 15. Ok? Um desses ângulos mede 2x mais 15. E o outro ângulo mede x. Ok? Qual é o valor de x? Nesse caso aí, qual é o valor de x? Se eu sei que os dois ângulos são complementares, o que é que eu afirmei sobre os ângulos complementares? A soma dos ângulos é igual a 90 graus. Então, o primeiro ângulo, quem é o primeiro ângulo? 2x mais 15, somado com o segundo ângulo. Quem é o segundo ângulo? O segundo ângulo é x. A soma desses dois ângulos vai ser igual a 90 graus. Ok? Agora perceba que eu tenho uma equação. É só resolver a equação. Como é que resolve a equação? O primeiro passo é organizar. Quem tem letra fica no primeiro membro. Então aqui, ó, 2x mais x, né? Que esse x está positivo, permanece. Agora, quem não tem, eu passo para o segundo membro. Perceba que o 90 não tem letra, então vai ficar aqui no segundo membro. 90 graus. E esse 15 que está somando, ele vai passar subtraindo. Ok? Vamos lá, agora só basta a gente reduzir aqui e reduzir aqui. 2x mais x, isso é igual a 3x. 90 menos 15, isso é igual a 75. Ok? Agora só basta a gente fazer aqui o seguinte. Se esse 3 está multiplicando o x, o que é que vai acontecer? Ó, ele vai passar dividindo. Quanto é 75 dividido para 3? 75 dividido para 3 é igual a 25 graus. Então, x mede 25 graus. E se eu quiser saber a medida desses ângulos? Um ângulo vai medir 25 graus e o outro ângulo vai medir 2 vezes 25 dá 50, 50 mais 15, 65. Ok? Então, é isso, pessoal. Vocês vão aplicar esse conhecimento que eu ensinei para vocês agora. Vocês vão aplicar ele na letra B da 13ª questão. Ok? Letra B Isso mesmo, letra B da 13ª questão. Ok? Vamos agora para outra situação. Então, repetir, só para frisar bem, ângulos complementares, a soma dos ângulos é igual a 90 graus. Agora nós vamos, pessoal, para os ângulos suplementares, ok? O que são ângulos suplementares? Vamos analisar o seguinte, pessoal. Vamos supor aqui que eu tenha esse ângulo raso, certo? O que é ângulo raso, pessoal? Vocês viram na aula anterior que o ângulo raso, ele mede quantos graus? O ângulo raso, ele mede 180 graus, não é isso? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o ângulo A, aqui, ó, o vértice A, o ponto O e o ponto B. E aqui, pessoal, eu traço aqui esse outro ponto, certo? Esse ponto C, ok? Perceba que esse ângulo aqui, ó, o ângulo AOB, ele mede quanto? AOB ele mede 180 graus, certo? 180 graus, porque ele é um ângulo raso, certo? Ângulo de meia volta é ângulo raso.
Mas perceba aqui, pessoal, que se vocês analisarem, ó, o ângulo AOC e o ângulo COB, se eu juntar esses dois, a soma vai ser igual a quanto? A soma vai ser igual a 180 graus, certo? Então, vamos para um exemplo aqui, ó. Se isso aqui me disse, por exemplo, aqui me disse 100 colocar 100. Se aqui me disse 100 e aqui me disse 80, o que é que iria acontecer? Ó, eu tenho um ângulo AOC mais o ângulo COB, né? Perceba que eles são ângulos adjacentes, certo? Eles são adjacentes, ok? E aí me dá a soma do ângulo total. Quem é o ângulo total? O ângulo total é AOB, certo? Vamos lá. Quem é AOC? AOC é 100. Aqui, ó, AOC, 100. Quem é COB? 80. Somando os dois, eu vou ter 180. Então, presta atenção. O que é que isso tem a ver com os ângulos suplementares? Então, presta atenção. Ângulos suplementares. Deixa eu só copiar aqui. Ângulos suplementares, a soma dos ângulos, certo? É igual a 180 graus, certo? A soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Perceba que aqui, ó, eles são ângulos adjacentes e suplementares ao mesmo tempo. Da mesma forma que essa situação aqui anterior, esses dois ângulos aqui, eles são ângulos adjacentes, porque dividem o mesmo lado, e complementares ao mesmo tempo, certo? Isso que eu estou falando para você agora, vocês podem aplicar na questão número 12, ok? Perceba que aqui é o ângulo adjacente e complementar. Aqui ele é chamado de ângulo adjacente e suplementar, ok? Adjacente e suplementar, beleza? Aí vamos lá. Por que ele é adjacente e suplementar? Porque primeiro, ele é adjacente porque divide o mesmo lado e o mesmo vértice. E ele é suplementar porque a soma dos dois é igual a 180 graus. Da mesma forma que o outro, por exemplo, quem é o suplemento de 170 graus? Aí eu faço o seguinte. Para descobrir quem é o suplemento vem de suplementares. Suplementares, a soma tem que ser igual a 180 graus. De 170 para chegar em 180, faltam quantos graus? 10 graus. Então, o suplemento de 170 é 10. Aí, vamos lá. Então, 170 e 10, eles são ângulos suplementares. 160, por exemplo. Quem é o suplemento de 160? 20 graus. Por quê? 160 com 20 dá 180. Certo? Por exemplo, quem é o suplemento de 90? O suplemento de 90 é o próprio 90. Por quê? Porque 90 mais 90 dá 180 graus. Quem é o suplemento de 50 graus? Suplemento de 50 graus, eu faço de 50 para chegar em 180, 130 graus. Ok? Aí vamos lá, pessoal. Então, os ângulos suplementares é isso. Aí eu vou dar um exemplo aqui que tem no livro, certo? Que tem o seguinte. Eu tenho dois ângulos. O primeiro ângulo é 5x menos 12. E o terceiro ângulo, e o outro ângulo no caso, né? E o segundo ângulo é x mais 12. Certo? E esses dois ângulos, isso aqui é um exemplo, viu, pessoal? Esse exemplo, vocês vão aplicar ele na letra C da 13ª questão, certo?
Então, o que é que vocês vão fazer? Eu quero descobrir o valor de x aqui, mas a única informação que eu tenho é que esses dois ângulos eles são suplementares. Então, o que é que eu sei sobre os ângulos suplementares? Ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meu primeiro ângulo e somar com o segundo. Quem é o segundo ângulo? Não é esse aqui? Então, vou somar x mais 12. A soma desses dois tem que ser igual a quanto? Sempre igual a 180 graus. Se eles são suplementares, é sempre igual a 180 graus. Se eles fossem complementares, então não seria 180, seria 90, certo? Mas como eles são suplementares, então é sempre 180 graus. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, perceba que eu tenho uma equação, então eu vou organizar a equação. Como é que eu organizo? Colocando o que tem letra na frente, certo? No primeiro membro. Então, ó, esse 5 aqui eu não precisei trocar ele de membro, então eu não vou trocar de sinal. Da mesma forma desse x. Eu não vou trocar ele de membro, então ele vai ficar aqui no primeiro membro, só que eu não vou mudar o sinal, certo? Agora, perceba que eu vou pegar o que não tem letra e passar para o segundo membro. Esse 180 já está no segundo membro, certo? Aí o que é que eu faço? Esse 12, ó, ele não tem letra, ele vai passar para o segundo membro. Se ele está negativo, ele vai passar positivo. E esse outro 12 aqui, se ele está positivo, ele vai passar negativo, ok? Agora é só reduzir os termos. 5x mais x, eu tenho 5x mais 1x. Isso é que vai me dar 6x. Agora eu tenho 180 mais 12 dá 192. 192 menos 12 dá 180. Ok? Agora o que é que eu faço? Perceba que aqui, ó, esse 6 está multiplicando x. Então, eu vou passar dividindo. Chegou aqui, vai ficar, ó, 180 graus dividido por 6. X vai ser igual a 180 dividido por 6. 180 dividido por 6, isso é igual a 30. Então, o valor de x é 30 graus. Beleza? Então, pessoal, é isso sobre os ângulos suplementares. Vocês vão aplicar essa situação aqui agora na 13ª letra C. Agora, pessoal, vocês vão aplicar agora esse... Eu sei que vai ser muito conteúdo, pessoal. O vídeo vai ficar um pouco longo porque eu estou tentando passar logo para vocês, basicamente, um capítulo quase todo. Mas isso aí não se preocupe, certo? Então, preste atenção aqui agora na seguinte situação, certo? Na seguinte situação. O conteúdo agora, ângulos opostos pelo vértice, certo? Ângulos opostos pelo vértice. Vocês vão aplicar esse conhecimento agora, que eu vou ensinar agora a vocês. Vocês vão aplicar na questão 12 e na questão 14, 15, 14, 15 e 17, ok? E 17, beleza? 14, 15 e 17. Vocês vão aplicar esse conhecimento na seguinte situação. Preste atenção. Se eu tenho aqui, pessoal, ó, se eu traço aqui duas retas, certo? Duas retas. Vou traçar aqui duas retas. Beleza? Tracei aqui duas retas, certo? Perceba aqui que eu tenho aqui, por exemplo, essa reta R, certo? E essa reta S, ok? Perceba que elas se encontram aqui, certo? Nesse ponto O, beleza? Se vocês analisarem, quando essas duas retas se encontraram aqui, ela formou aí 4 ângulos, certo? Eu vou colocar aqui, pessoal, as letras A letra B, aqui a letra C e a letra D, beleza? Perceba aqui que ela formou 4 ângulos. Formou esse primeiro ângulo, esse segundo ângulo,
esse terceiro ângulo e esse quarto ângulo aqui. Beleza? O que é que nós podemos analisar sobre isso aqui? Nós podemos analisar aqui o seguinte, ó. Que se a gente observar o ângulo AOB e AOB e BOC, eles são ângulos adjacentes. Não são isso, ó? AOB e BOC são ângulos adjacentes. Por quê? Porque ele divide o mesmo lado e o mesmo vértice. Certo? Beleza. Se vocês analisarem também, eu posso dizer que AOB e BOC são ângulos suplementares. Por quê? Porque se eu juntar esse ângulo mais esse, ó, aqui, ó, eu vou ter um ângulo de quantos graus aqui, ó? Aqui eu vou ter um ângulo de 180 graus. Certo? Beleza? 180 graus. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Perceba também aqui que o ângulo AOB e o ângulo COD, eles dividem o mesmo vértice. Não é isso? Presta atenção. O ângulo AOB e o ângulo COD, ele divide o mesmo vértice. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Quando eles dividem o mesmo vértice e o lado, o ponto de um ângulo, né? O lado de um ângulo, ele está na mesma reta que o lado do outro ângulo, né? Ó. Por exemplo, o lado AO está na mesma reta do lado OC. E o lado OB está na mesma reta do lado OD. Perceba que quando isso aqui acontece, o que é que vai acontecer com esses ângulos opostos pelo vértice? Os ângulos opostos pelo vértice, ele tem a mesma medida. Como assim, professor? Vamos lá. Se esse ângulo aqui mede, por exemplo, mede 100, esse ângulo aqui, ele vai medir 100, certo? E qual vai ser a medida desse ângulo aqui, professor? Só basta analisar o seguinte. Se aqui é 100, de 100 para chegar em 180, falta quanto? Faltam 80. Então, aqui vai medir 80. Se aqui mede 80, quanto é que mede esse ângulo aqui? Esse ângulo vai ser igual a esse. Então, isso aqui vai medir também 80. Perceba aqui, ó, esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse, certo? São congruentes, na verdade. Esse é congruente a esse e esse é congruente a esse. Tem a mesma medida. Então, isso quer dizer, pessoal, o seguinte. Que os ângulos opostos pelo vértice, certo? Vou colocar aqui, ó. Os ângulos. Vou colocar aqui, pessoal, OPV, certo? Se vocês pesquisarem na internet ângulos OPV, certo? Vocês vão achar essa mesma coisa aqui. Os ângulos OPV, eles são congruentes, ok? Ou seja, tem medidas iguais. Esse aqui vai ser igual a esse e esse é igual a esse, certo? Ok? Então, esse tipo de conhecimento aí, vocês vão aplicar ele deixa eu ver aqui, na questão 14, certo? Vocês vão aplicar esse conhecimento. E na questão na 12, certo? Outra coisa que vocês também vão aplicar na questão 14 e na 15, certo? Na 14 e na 15, é esse conhecimento que eu vou ensinar vocês agora, certo? Por exemplo, se eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice aqui, ó. Tenho esses ângulos opostos pelo vértice aqui, ó. Tenho esse aqui, ó. O ângulo X, esse ângulo aqui mede 38, certo? Esse ângulo aqui é Z e esse ângulo aqui é Y, né? Se eu perguntasse a vocês, qual é o valor de X, Y e Z, né?
qual é o valor de cada um dessas letras aqui? Primeira coisa que você vai fazer é analisar o seguinte, ó. O que está mais fácil de descobrir aqui é o valor de y. Por quê? Porque y é oposto pelo vértice de 38 graus. Então isso quer dizer o seguinte. Logo de cara aqui, eu posso afirmar que y é igual a 38 graus. Por que eu posso afirmar isso? Porque eles são opostos pelo vértice. Certo? Eles são opostos pelo vértice. Ok? Então, y é igual a 38. Beleza. Qual é o valor de x e qual é o valor de z? Como é que eu faço para descobrir agora? Bom, só basta você fazer o seguinte, ó. 38 e x, eles não são ângulos suplementares? Aqui, ó. Junta nesses dois ângulos, não vai dar um ângulo de 180 graus? Então, analisa. De 38 para chegar em 180, falta quanto? Então, só basta fazer o seguinte, ó. X vai ser igual a 180 menos 38. 180 menos 38, x é igual a 142. Certo? Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Que x é 142. Professor, e agora, qual vai ser o valor de z? Pessoal, x é oposto pelo vértice a z. Então, se x é 142 graus, z também vai ser 142 graus, porque x é igual a z. Por que x é igual a z? Porque eles são opostos pelo vértice. Ok? Então, vocês vão aplicar isso que eu acabei de ensinar vocês na questão 14, certo? Vocês vão aplicar ele na questão 14, certo? Na questão 14, na letra A, ele pede para identificar quem são os pares de ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, aqui, quem são os pares de ângulos opostos pelo vértice? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, rápido. Aqui eu tenho x, y, c e w. Quem são os pares de ângulos opostos pelo vértice? Bom, os pares são x e z, né? Y e w. Esses são os pares de ângulos opostos pelo vértice, ok? Vocês vão aplicar isso na questão, isso agora que eu fiz agora na letra A da 14, ok? E na letra A da 15 também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui o que é que tem mais coisas aqui para ver. Para finalizar, pessoal, finalizar de vez, para finalizar, certo? Finalizar mesmo. Nós vamos ver agora a bissetriz de um ângulo, certo? O que é bissetriz, certo? Bissetriz de um ângulo. Esse conhecimento agora vocês vão aplicar na questão 16, beleza? Na questão 16 e deixa eu analisar aqui. Na questão 16, certo? Questão 16. Aliás, pessoal, o oposto pelo vértice vocês vão aplicar também na questão 17, ok? Então, na questão 16, vocês vão aplicar o seguinte conhecimento. Pessoal, se eu tenho aqui esse ângulo aqui, certo? Deixa eu traçar aqui esse ângulo aqui. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, pessoal, mas é porque, como a gente tem pouco tempo, certo? Aí eu vou tentar resumir tudo isso aqui, ok? Então, se eu tenho aqui, pessoal, ó, eu tenho o seguinte ângulo, certo? Eu tenho o seguinte ângulo, ok? E se nesse ângulo aqui eu traçar um segmento aqui que divida ele, deixa eu só coisa aqui, que divida ele ao meio, certo? Por exemplo, eu divido ele ao meio, deixa eu colocar aqui de Q, certo? O que é que vai acontecer, pessoal? Se eu tracei esse segmento aqui e eu dividir ele ao meio, certo? O segmento OK, certo? Ele é chamado de bissetriz,
bissetriz, certo? Bissetriz. Então, o que é que significa bissetriz? Bissetriz, pessoal, é o segmento de reta que divide um ângulo ao meio, certo? Por exemplo, se o ângulo, vamos supor que o ângulo OPM, certo? OPM seja de 94 graus. Um exemplo. O ângulo seja de 94 graus. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo completo aqui seja de 94 graus. Se eu tracei a bissetriz, o que é que vai acontecer? Esse ângulo POQ, ele vai medir 47 graus. Por quê? Porque é a metade. Ok? E o ângulo QOM, ele também vai medir 47 graus. Por quê? Porque a bissetriz dividiu 94 ao meio, certo? Então, o que é que acontece? Esses dois ângulos aqui, eles vão possuir a mesma medida. Se essa reta, esse segmento de reta for bissetriz, então esses dois ângulos, eles são congruentes, certo? Por exemplo, se eu traço esse ângulo aqui, ó, e aqui é uma bissetriz, esse segmento aqui é uma bissetriz, então se aqui mede x, aqui também vai medir x, ok? Vamos analisar aqui. Pessoal, eu falei que a bissetriz é o segmento de reta que divide, não é segmento de reta não, viu, pessoal? É a semi-reta que divide o ângulo ao meio, ok? Então vamos perdoando aí. Vamos supor aqui o seguinte, pessoal. Vamos supor aqui que agora eu vou ter um exemplo aqui bem difícil agora para vocês, que vai ajudar vocês a resolver a questão a letra D. A letra D da 16ª. A letra D da 16ª pode ajudar vocês a resolver a letra C da 15 também. Vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu tenha aqui, para finalizar, viu, pessoal? Último exemplo aí. Vamos supor que eu tenho aqui, pessoal, essa situação aqui. Deixa eu analisar aqui. Aqui é o ponto A, o ponto O e o ponto B, certo? Eu vou traçar um ângulo aqui, que é o ponto C, ok? Eu vou traçar outro ângulo aqui, que é aqui, por exemplo. E aqui é o ponto B, ok? Vamos supor que aqui eu tenho 34 graus. Aqui eu tenho x, certo? E eu tenho esse ângulo aqui, beleza? O que é que eu sei aqui? Eu sei que a semi-reta OC, ela é bissetriz do ângulo. Pessoal, perdão aqui, eu coloquei aqui, eu quero para ser um D, viu, pessoal? Ela é bissetriz do ângulo. Coloca aqui, é bissetriz de BOD, certo? Se eu quero descobrir o valor de x, como é que eu faço para resolver essa situação aqui? Ora, pessoal, então vamos lá. Se o texto me diz que esse segmento de reta aqui, essa semi-reta, é bissetriz do ângulo BOD, ou seja, desse ângulo aqui, então o que é que acontece? Essa semi-reta aqui, ela vai dividir esse ângulo completo aqui ao meio. Então, se aqui é 34, esse outro ângulo vai ter a mesma medida. Por quê? Porque é bissetriz, certo? Dividiu ao meio. Então, se aqui é 34, aqui também vai ser 34 graus, certo? Beleza. Professor, mas qual é o valor de x? Como é que eu faço para descobrir? Bom, daqui até aqui, você tem quantos graus? Daqui até aqui, eu vou ter 180 graus.
Só que perceba que daqui para cá eu já tenho 64. Ou 68, né? Ó, 34 mais 34, 68. Então, quanto é que falta de 68 para chegar até aqui? Né? De 68 para chegar, ó, de 68 para chegar em 180, né? Ó, perceba que aqui, ó, o ângulo de meia volta é 180 graus, né? Ó, meia volta aqui, ó, é meia volta. Então, daqui para cá é 180 e eu tenho daqui para cá é 64. Falta percorrer quantos graus? Perceba que x vai ser igual a 180 menos 64. X vai ser igual a 112. Então, esse conhecimento aqui vocês vão aplicar aí na... vocês podem aplicar na 15ª e aplicar também na letra D da 15ª, da 16ª, beleza? Pessoal, eu ia pedir para que vocês fizessem a 17ª, mas não precisa fazer, certo? Vocês vão fazer somente, tá, as questões. Eu vou apagar as questões que não vão fazer, vocês não vão fazer. Eu vou apagar do PDF, ok? E no PDF vai estar todas as questões que vocês irão fazer aí no livro, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Eu sei que o vídeo foi um pouco longo, então vocês abram o PDF e vão vendo cada explicação, certo? Ou vocês podem fazer o seguinte: vai vendo o vídeo e como eu disse que cada questão vocês iriam aplicar cada conhecimento, então você vai ouvindo a explicação e vai aplicando naquela questão que eu indiquei para vocês, beleza? Então, por hoje é só. Até mais, pessoal. Até uma próxima aula e valeu!